Muito bem, meus irmãos, nós estamos aí na nossa, caminhando para o final, da nossa série, a cidade de Deus e a cidade dos homens. Já falamos então, ao longo desses domingos, de vários. A primeira mensagem que nós falamos, a cidade de Deus, cidade dos homens, a paixão pela cidade. Nós vimos lá Jesus chorando, o lamento de Jesus sobre Jerusalém, a visão da cidade, a necessidade que a igreja tem de ter uma visão da cidade, daquilo que Deus quer fazer através da sua igreja, do seu povo, que somos nós, em relação à cidade. Nós vimos a necessidade da intercessão. Nós somos chamados para orar, interceder por todos aqueles que estão investidos de autoridade, especialmente na nossa cidade também. Vimos no domingo passado a missão na cidade. E de modo muito especial, nesse domingo, nós falamos sobre a missão de Jesus, a característica dessa missão, como que ele agia nas cidades, de cidade em cidade, vila em vila, o Senhor ia levando a mensagem. O que eu queria fazer hoje com vocês, na verdade, é uma segunda parte, que eu creio e eu achei necessário, da missão na cidade. Vou pedir para vocês abrirem lá em Lucas, capítulo de número 5, verso 27 a 32. Queria lembrar os irmãos que todas essas mensagens estão sendo gravadas. Quem perdeu, elas estão gravadas em áudio e vídeo, e estão nos nossos blogs, site, Facebook, nas mídias sociais, além de estar sendo transmitido online. Nós estamos vendo lá vários irmãos conectados. Acabamos de receber a mensagem de uma irmã que está lá na Europa, a Marcinha, que mora lá, mandou um abraço para a igreja. Temos irmãos lá no Japão. Tem gente em vários continentes acompanhando esse culto aqui, E no feriadão também, a turma está viajando aí, E eu sei que o pessoal quando viaja, fala, pastor, eu estava lá em tal cidade, mas eu conectei na internet, no meu celular, e eu assisti o culto. Dá para assistir do celular. O nosso culto também é uma bênção muito grande, a gente poder ter esse recurso, não é verdade? Lá em Lucas capítulo 5, verso de número 27 até o verso de número 32. Eu queria que você me acompanhasse, eu vou fazer essa leitura. Diz assim a palavra de Deus. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. E ele se levantou e deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. E numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vamos orar, meus queridos, para que a palavra de Deus fale ao nosso coração essa noite. Obrigado, Senhor, por a hora tão especial para nós, Senhor. Uma hora de louvor, de adoração, em que colocamos a nossa vida, as nossas necessidades, o nosso coração, os nossos anseios, as nossas angústias, Senhor, na Tua presença, em comunidade. Fazemos isso ao longo da semana, em família, individualmente, mas de uma maneira única, Senhor, estamos aqui em comunidade, Senhor, intercedendo, rogando, louvando, bendizendo, e agora, Senhor, pedindo que o Senhor fale ao nosso coração, o coração da Tua igreja, despertando a Tua igreja, tocando, Senhor, na vida de cada um aqui. O Senhor conhece Teu povo e as suas necessidades. Ajuda-nos, ó Pai, conforta, exorta e orienta e alimenta essa noite. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, são muitos, nos colocamos nas Tuas mãos, e como um vaso de barro, eu rogo a Tua direção, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Gente, eu ouvi outro dia uma frase, eu já vi várias pessoas citando essa frase, a gente não sabe exatamente quem é o autor, mas é uma frase conhecida, eu já citei aqui várias vezes, que Deus, a igreja não é um museu para santos, não é um museu para santos, a igreja é um hospital
para pecadores. Philip Yancey, que é um autor também muito conhecido, dizia uma frase muito bonita, que ele falava assim, que Deus nos ama o bastante para nos aceitar como nós somos. Com todos os seus defeitos, suas falhas, Deus te amou. E nós nos esquecemos de uma verdade tremenda. Que, ele continua falando, né? Deus nos ama demais, não só o bastante, mas demais para que nós continuemos os mesmos. Ele vai trabalhar na nossa vida. Ele está trabalhando na vida de cada um aqui. E a gente se esquece de uma coisa no nosso relacionamento com Deus, que Deus não está preso ao espaço-tempo. Deus é eterno. Ou seja, você nesse momento está, né, Deus está com você quando você estava lá no ventre da sua mãe, sendo gerado, nos primeiros meses de vida. Deus está com você agora, quando você está dando o seu último suspiro aqui na terra. Tudo que aconteceu na sua vida, que nem você sabe, Deus está lá. Porque veja bem, nós estamos aqui presos no espaço-tempo, Deus está fora disso. Então Deus está com você nos braços, desde o seu nascimento até a sua morte. Deus te conhece mais do que você mesmo se conhece. Imagina, que Deus me ama, mesmo sabendo de tudo que vai acontecer na minha vida, até o último dia. Nesse momento eu estou morrendo, lá no futuro, fechando meus olhos, meu último batimento cardíaco para aqui na terra. Deus está lá comigo agora, nesse instante, porque Ele é eterno. Então Deus está comigo em todos os momentos. Eu sou constante na presença de Deus, desde o meu nascimento até minha velhice, porque Ele é eterno. Eu não sei o que vai acontecer, mas Ele sabe, Ele está lá, Ele está presente, e Ele já escreveu a minha vida, Ele tem tudo nas suas mãos, e Deus olha para nós, e nos ama como nós somos, gente. Deus te amou quando você não estava nem um pouco interessado nele. Deus te amou naquele momento que mesmo depois de você conhecer a palavra de Deus, o seu coração se esfriou, se endureceu, e você de alguma maneira se afastou de Deus, nem que seja por uma hora, por um minuto, em uma atitude, em alguma coisa que você fez. Deus nos ama constantemente, como somos, pecadores, imperfeitos, falhos. Mesmo a Bíblia fala que Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós sabemos que isso tudo é fruto da misericórdia de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus, quem que subsistiria sobre a face da terra? Diz a Bíblia, nenhum ser humano. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E a misericórdia de Deus é a única causa de nós não sermos consumidos agora, fulminados. Porque nós somos pecadores e não temos nada de bom para oferecer a Deus. Gente, quando a igreja esquece desse fato, dessa verdade tão nua e crua, nós deixamos de cumprir imediatamente a nossa missão. A razão de existir esse local aqui, de você estar aqui hoje, é porque Deus quer te usar para alguma coisa. Você sabe que na semana passada nós falamos um pouquinho sobre a missão na cidade, né? O tema é esse, cidade de Deus, cidade dos homens. E nós falamos da primeira parte da missão na cidade. E nós vimos um aspecto do ministério de Jesus, tendo como referencial o quê? Quem se lembra? O monte. O monte é um referencial interessante na vida de Jesus, né? Gente, não vai sair daqui da igreja indo orar no monte, como tem igreja aí pentecostal orando no monte. Pelo amor de Deus. Isso não existe, né, gente? Mas ali era um local de refúgio para Jesus, e que marcou o ministério dele. Você sabe que Jesus subia para orar no monte porque ele não tinha outro lugar para ir mesmo, né? Ele diz que até a raposa tem seu covil, mas Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. O monte era um lugar de refúgio. Nós precisamos ter esse lugar de refúgio. Mas eu usei o aspecto do monte como referencial no ministério de Jesus. Dois pontos que eu acho que são os mais importantes. Eu falei de outros aspectos também. No topo do monte, no pé do monte. O ministério de Jesus era basicamente marcado por esses dois pontos. No topo do monte é quando Jesus subia. Mateus, o Evangelho, registra o famoso sermão do monte. Quando Jesus sobe no monte, ele fala com autoridade,
e eles admiravam Jesus porque ele falava com autoridade, as verdades de Deus, ele proclamava, aquilo tocava na vida das pessoas. Ele era do monte, do alto que ele ensinava. A mensagem vinha do alto, era de Deus, com autoridade, era a orientação, o recado de Deus era dado, muito bem. Quando terminava o sermão, o que Jesus fazia? Descia o monte. A nossa mensagem só será ouvida, só fará sentido para as pessoas lá fora, quando nós, como igreja, individualmente falando e comunitariamente também, quando nós descermos do monte, gente. Porque a Bíblia diz que quando Jesus descia, ele tocava nas pessoas, ele curava as pessoas, ele ia ao encontro das necessidades reais, existenciais, físicas, emocionais, seja o que for das pessoas. Claro que o problema maior do homem é espiritual, gente. O problema maior do homem é espiritual. Por causa disso, desencadeou uma série de outros problemas na nossa vida. O homem precisa compreender a mensagem lá do alto, pregada de cima da montanha, do monte, com autoridade, com poder, porque isso cura, isso liberta, isso transforma. Mas a igreja precisa descer e se tornar igual, se identificar, porque somos iguais sim. Não há nenhuma diferença entre nós e as pessoas que ainda não foram alcançadas. A questão é apenas de tempo. Uns já foram, outros ainda não foram. E, questão de tempo, nós estamos em desvantagem, porque segundo a Bíblia diz que os últimos serão. Então, a única diferença entre nós nos coloca em desvantagem. Isso é o que eu vejo. Jesus subia no monte, pregava, mas ele descia do monte, tocava nas pessoas, e a Bíblia diz que ele ia de cidade em cidade, falando com as pessoas, mudando a realidade das pessoas, se importando com a vida das pessoas. Esse texto que eu acabei de ler para vocês, é um dos exemplos. Nós temos um exemplo aqui, que eu posso dizer que é um exemplo clássico, né? Muito prático, né? De alguém que foi alcançado pelo ministério de Jesus. Jesus cumprido a sua missão. Essa pessoa que foi alcançada tinha nome, endereço. Nós conseguimos agora então, que ali fala de maneira muito genérica, né? Ele atendendo as pessoas, se aproximando das pessoas. Agora vamos pegar um exemplo prático aqui de um personagem que nós já estudamos muitas vezes em escola dominical sobre a vida de Mateus. Levi aqui, na verdade, é o autor do livro de Mateus, gente. Ele vai mudar o nome, né? Ao longo da vida dele. E a situação, o contexto aqui é muito interessante o que está acontecendo. Jesus estava na cidade de Cafarnaum. Essa cidade de Cafarnaum, a união de duas palavras, Cafarnaum, significava exatamente Vila de Naum. Ficava ali próximo da Galileia, perto da cidade de Pedro, Betesda. E ali você tem uma cidade muito interessante. Poucas cidades tinham, por exemplo, como Cafarnaum tinha uma sinagoga, nem toda cidade tinha uma sinagoga. Uma guarnição romana precisa ter um determinado número de pessoas e uma importância, relevância para ter uma guarnição romana. E mais ainda, era uma cidade que tinha coletoria. Coletoria. Tudo que passava naquela região do Oriente tinha que passar na cidadezinha ali, Cafarnaum. E os impostos eram cobrados. O que entrava, o que saía, ela estava num lugar estratégico. E Jesus sempre com visão, né? Ele sabia aonde ir. Lugares estratégicos. E Jesus usou essa cidade de uma maneira estratégica também para o seu ministério. Era um tipo de uma base. Apesar dele ter usado muito também a cidade de Pedro, a própria casa de Pedro, por exemplo, da cura da sua sogra e tudo mais, Jesus estava sempre por lá. Mas você vai ver que a cidade de Cafarnaum é uma cidade que muitas vezes Jesus estará ali pregando, fazendo e operando. E ali nós temos o relato, então, nessa cidade, da vocação de Jesus, o chamado de Jesus. Pouco antes, Jesus estava numa casa, que você tem a famosa cura do paralítico de Cafarnaum. Vocês se lembram? Jesus estava numa casa pregando, um pouquinho antes, alguns versos antes, e não tinha como entrar nem como sair. Eles queriam levar esse paralítico até Jesus, e a Bíblia diz que eles abriram o telhado daquela casa, desceram aquele paralítico até os pés de Jesus, e Jesus olhou aquela cena e falou: filho, tem bom ânimo, os teus pecados foram perdoados. Os religiosos da época ficaram espantados. Só Deus pode perdoar pecados. Eles tinham razão. O detalhe é que Jesus era Deus. Aí ele diz assim: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, digo, levanta e anda. Ele levantou e andou. Terminou isso.
Acabamos de ler o texto. Dito isso, terminado isso, a Bíblia diz então que Jesus sai em direção a um local que era assim, a coletoria. O primeiro aspecto que eu destaco, que me chama a atenção dessa missão de Jesus, eu posso chamar aqui da aproximação. É o ministério de aproximação. Jesus se aproximava das pessoas, descia o monte. Estamos pegando um exemplo com nome e endereço. Nós estamos personificando aqui a mensagem, personalizando, vamos falar assim. Jesus foi até a coletoria. Passadas estas coisas, a cura do paralítico de Cafarnaum, saindo, viu um publicano, chamado Levi, assentado na coletoria. E disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Gente, quem era realmente esse Levi? O que ele estava fazendo ali? O publicano aqui era um cobrador de impostos que servia, era um servidor público, gente, trabalhava para o governo. O governo de Roma. Roma era inimigo dos judeus, mas ele era um judeu que era tido como um traidor. Então, era uma pessoa que todo mundo odiava, porque ele vivia um processo de enriquecimento ilícito. Ele era um político. Mas isso acontece? Nossa, interessante, isso aconteceu essa semana. Será que a gente acaba sendo induzido, né, pelas... Nós estamos vendo as coisas acontecendo no nosso país, né, gente? Eu não vou citar nomes aqui, por uma questão ética, isso ficar gravado, posso ter problema. Mas imagina um desses figurões aí que estão passeando o jatinho da FAB aí, entendeu? Era um deles. Funcionário público, muito dinheiro corria ali naquele negócio, e para se tornar um cobrador de impostos, era disputado a tapa, porque era um cargo assim que dava muitos privilégios. Tudo que entrava ali tinha que ser cobrado imposto, e ele podia cobrar quando ele quisesse. E às vezes ele extorquia, às vezes ele abusava, tinha suborno. Não, deixa passar isso aí. Sabe o negócio de fiscalização? Rola muita coisa, gente, nesse negócio, entendeu? A gente fica ouvindo as coisas, a gente assusta na televisão. Isso sempre aconteceu, gente. Há 2000 anos atrás já acontecia a mesma coisa. Servidor público envolvido em corrupção. Ele era muito conhecido na cidade. Rico, morava num casão, tudo do bom do melhor, viajava para a Europa todo final de ano, tinha tudo bom do melhor, estava cheio da grana, sentado no dinheiro, e diz o texto, sentado ali na coletoria, roubando do governo, roubando do povo, roubando de todo mundo, e enriquecendo. Me espanta, gente, o que acontece aqui. A Bíblia diz que passadas essas coisas, saindo, a Bíblia diz que ele foi até a coletoria. Essa é a grande diferença, meus queridos, do que está acontecendo com a gente hoje. Nós queremos que os pecadores venham, aquelas pessoas que estão distantes de Deus, venham ter. Mas Jesus ia. Ele foi num lugar e se encontrar com uma pessoa suspeita. Você imagina Jesus se encontrando com um desses figurões que estão passeando no jatinho aí da Força Aérea Brasileira. Tem um jatinho aí? Não tem um jatinho levando gente para passear de táxi para cima e para baixo? Imagina Jesus se encontrando com uma figura dessa. Uma figura pública, conhecida. Jesus vai até aquela pessoa. Aqui a gente começa a ver assim, mas o que está acontecendo com o ministério de Jesus? E ele vai e diz para aquela pessoa, segue-me. É um chamado, a vocação, esse conceito de vocação. Segue-me. A Bíblia diz que ele se levantou, deixou tudo e o seguiu. Gente, o que significa deixar tudo? Significa o seguinte, que o passo que Levi ainda, não mudou o nome dele ainda não, né? Que Levi tomou era sem volta. E o preço que ele iria pagar era altíssimo. Era a única renda dele, ele não tinha nem outra perspectiva. Quando ele saísse daquele cargo, a gente sabe que uma fila, é assim, gente, hoje, né? A gente sai do cargo, tem uma fila de gente, fazendo ganhar menos. Tem uma fila de gente para entrar naquele lugar. Levi não era uma pessoa ignorante. Para ter um cargo como aquele, precisa ser uma pessoa muito capacitada, ele tinha que saber línguas. Ele lidava uma alfândega, tinha que ser pessoa de várias regiões. Ele tinha que ser um contador que conhecia profundamente todas as
medidas e pesos como que funcionava o sistema daquela época. Tinha que ser uma pessoa muito organizada. E você vê que o Evangelho de Mateus ele é muito organizado. A maneira que ele estruturou, muito inteligente, sagaz, vivo, muito capacitada. Não era qualquer um que se assentava na coletoria, não. Era feito um tipo de uma licitação e eles concorriam. Devia ter um tipo de corrupção para entrar lá também, né? Porque deve ter para todo jeito, para entrar, para ficar, para permanecer, para ganhar. E ele entrou, sentou e ganhou dinheiro. Durante muitos anos, ele ficou lá ganhando dinheiro. Um dia Jesus disse, segue-me. A Bíblia fala que ele deixou tudo. Você viu alguma vez Mateus falando? Gente, a coisa mais difícil é você ver Mateus falando. Tem uns personagens, uns discípulos de Jesus que falavam bastante, né? Por exemplo, dá um exemplo de alguém que falava muito na Bíblia. Pedro, todo mundo fala Pedro, né? Todos falavam um pouco, mas Mateus, você nunca vê Mateus falando. Ele era um homem não de palavras, era um homem de atitude. Ele não falou, ele não locubrou com Jesus, mas aí como é que vai ser? Eu vou seguir o Senhor. Ele calado, em silêncio, como era? Ele tomou uma atitude, ele levantou e seguiu, deixou tudo. Porque dali para diante, nunca mais sua vida seria a mesma. Não tinha volta. Não tinha possibilidade de arrependimento que ele estava fazendo. Ele ouviu o chamado de Jesus, ele atendeu o chamado de Jesus. E deixou tudo. Pagou um preço altíssimo. Mas por quê? Porque a aproximação de Jesus, um mestre. Gente, deixa eu contar uma coisa para você. Naquela época, quando a pessoa nascia, os mestres, como Jesus, haviam muitos mestres, os fariseus, aqueles mestres lá da lei, né? Uma pessoa quando nascia, era o seguinte, ele tinha que ter perfil. Que perfil que ele tem? Ele é alguém que tem jeito assim para intelectual, uma vida correta, justa, ele ia ser discípulo. E o mestre chegava, fazia uma entrevista com ele e via, ó, você não tem jeito, você vai para braçal. Você vai virar pescador, Pedro, vai para algum serviço braçal. Isso era até uma fase da vida. Passou isso. Ele definia a sua carreira e o resto da vida ele ficava lá. Pedro ia passar o resto da vida pescando. Até que um dia Jesus vai até ele e fala, não, quero que você me siga. Mas nenhum mestre me quis quando eu era mais jovem. Porque eu não tinha habilidades para isso. Eu acabei virando um pescador. Depois de uma certa idade, os mestres não chamavam pessoas já maduras para começar uma nova caminhada. Jesus está mostrando aqui que tudo está mudando. Nunca é tarde para começar de novo. Jesus está dando uma nova oportunidade para aquela pessoa que não tinha mais perspectiva, ele não via saída. Eu vou passar o resto da minha vida sentado aqui roubando, ganhando dinheiro. Gente, para esse homem levantar, porque esse homem não estava feliz e satisfeito naquela situação. A gente pensa que as pessoas estão sentadas no dinheiro, eles estão assim, não estão. A gente vê como são infelizes. A gente vê pessoas tendo tudo, mas vazios, com a vida sem sentido, esperando e sonhando com uma nova oportunidade para começar de novo a vida. E muitas vezes não tem coragem. A gente vê pessoas com tudo, mas dando cabo da sua própria vida, porque elas não têm perspectiva. Esse homem estava sentado ali, sem perspectiva, encurralado, refém daquela situação. Para onde eu vou? É só o que eu sei fazer. Eu estou aqui há muito tempo, eu já estou muito comprometido com esse negócio. Não tem como eu sair dessa. Mas com Jesus sempre tem, que houve aproximação. Ele se aproximou e convidou ele, segue-me. Era um mestre chamando alguém para se tornar seu discípulo. Algo mexeu muito com Levi. Para ele chegar ao ponto de falar assim, olha, eu já depois de velho, eu já tinha uma certa idade para estar ali, não era um jovem, estava começando a carreira não. Depois de um certo tempo, maduro, ele não tinha mais perspectiva, Jesus dá uma nova chance para ele. Vamos começar de novo. Me segue, que vai ser tudo novo na sua vida aqui para frente. Isso só foi possível porque Jesus se aproximou. Gente, eu creio que muitas pessoas estão angustiadas lá fora, sentadas até no dinheiro, mas com a vida tão comprometida e com o coração tão vazio, com o bolso cheio, com o coração vazio, e que se
você se aproximar como instrumento de Deus e ser usado por Deus, você pode trazer uma nova esperança, uma nova perspectiva para a vida dessas pessoas. É necessário um ministério de aproximação. Jesus foi até a coletoria, se aproximou daquela pessoa, dirigiu a palavra àquela pessoa, deu uma nova perspectiva, um convite para ele, vamos, e ele se levantou, deixou tudo e o seguiu. Quando a pessoa faz isso, gente, não tem outra coisa a fazer, senão celebrar com ele. Era a missão de Jesus. Jesus celebrava essa nova vida com as pessoas, ele se alegrava com isso. Jesus não ficou ali discutindo com ele o que ele tinha feito de errado, não ficou ali com um tom de acusação, culpando ele pela vida que ele tinha tido. O diálogo de Jesus com essa pessoa, o que Jesus estava proporcionando para essa pessoa a partir dali, era o novo. É tempo de apagar o que aconteceu dali para trás e começar de novo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus estava realmente celebrando isso com essa pessoa. Sabe por quê? Sabe o que vai acontecer depois? Olha o que diz. A continuação dessa missão é a celebração. Verso 29 diz, então, lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Espera aí, gente, vocês estão vendo o que está acontecendo aqui? Levi, tá? Que vai mudar o nome para Mateus, o evangelista Mateus, escreve o evangelho de Mateus. Ele vai dar agora um banquete para Jesus. Até então ele é conhecido como grande corrupto. Eu tenho no meu blog um texto que eu escrevi, já faz tempo. Eu vou ler aqui para vocês. É como se hoje, vamos trazer para os dias de hoje, para você entender o que está acontecendo, gente. Você pode procurar no meu blog, você vai encontrar lá. Imagine que uma grande festa está sendo oferecida em Brasília. Numa grande mansão, ou numa cobertura duplex, não, triplex. Entendeu? Lá próximo do Lago Paranoá. Quem já foi em Brasília aqui, levanta a mão. Rapaz, Brasília, né? É uma asa assim, um avião, né? Você tem regiões nobres, né? Próximo do Lago Paranoá, só casão, gente. Só casão. Só construído com nosso dinheiro, né? Eu sei. Mas só casão, entendeu? E lá, imagina que está sendo oferecida uma grande festa, num condomínio de altíssimo padrão, próximo ao Lago Paranoá, e os convidados são pessoas públicas, conhecidas. Os entrevistadores, vamos ver os entrevistadores aqui, famosos, né? Então você tem lá, eu não posso citar o nome real, então eu criei nomes aqui. Amaurilo Júnior, eu vou falar Amaurilo Júnior, né? Programa VIP dele lá, fazendo as entrevistas, entendeu? Tá, com aquela conversa fiada dele, entendeu? Aí você vê fotógrafos da revista Cararás, né? Entendeu? A revista Cararás tirando foto, vai sair lá na capa da revista. Modelos, né? As mais famosas, tudo lá. Aquela reunião com pessoas assim, muitos daqueles rostos já estamparam famosas revistas e jornais de circulação nacional. Não porque são artistas, porque tem alguns lá também, mas muitos foram já motivo do quê? Envolvimento em esquemas de corrupção no alto escalão do governo. São servidores públicos, pessoas conhecidas por terem uma vida distante de Deus, distante dos seus princípios. E o anfitrião, está recebendo todo mundo ali, é um dos mais conhecidos servidores públicos, odiado pela maioria das pessoas da sociedade e também envolvido com um enriquecimento ilícito. A primeira surpresa da festa é a notícia que aquele famoso cobrador de impostos da cidade de Cafarnaum está abandonando seu posto por uma causa maior. Mas a maior surpresa não é essa. Fica para o homenageado dessa noite. Quem é? Nessa festa de corruptos do governo. Quem que é o homenageado dessa noite? Jesus, gente, lá no meio. Isso aí escandalizaria muitos. Entendeu? Jesus está sendo homenageado numa festa
Gente, não tem ninguém crente nessa festa. A música não é gospel, entendeu? O palavreado não é evangélico, evangeliquez. Gente, vamos montar uma cena aí. Jesus está sentado numa mesa agora. Entendeu? E esses figurões que vocês veem aí na TV, estão sentados do lado direito, do lado esquerdo, fazendo perguntas. E sobre o reino dos céus? O que você diz? E Jesus falando do reino dos céus, é assim, é assado. Jesus cita os profetas e uma conversa. Está lá Jesus, entendeu? Aí a revista Cararás tira a foto dele, a Maurílio Júlio faz umas perguntinhas lá para ele também. É a cena que nós estamos vendo. Jesus está lá na festa. Mas ele não está à toa, ele está sendo o homenageado da festa. Ele aceita o convite, a homenagem que lhe é oferecida, pelo seu mais novo discípulo. Se alegra com um banquete e seus convidados. A Bíblia diz que Jesus, ele não era abstêmio, ele tomava um vinho. Será que Jesus tomou um vinho aquela noite? Não sei, a Bíblia não fala. A vida social, normal. Pelo contrário, ele estava até sendo homenageado ali, na casa de uma das pessoas mais corruptas daquela cidade, com gente da pior estirpe. Bom, consequência disso, né? Os religiosos, as autoridades, já começam a publicar nos seus blogs, nos Facebooks da vida, já começam a publicar no Twitter, escândalo, letra caixa alta assim, né? Jesus vai comer na casa de Mateus, Levi, o publicano. Jesus está numa festa pagã ímpia. Você acha que a música que tocava lá era música gospel? Gente? Não era não, viu? Pagão. Jesus está na casa do pagão. Tudo ladrão. E Jesus no meio. E as autoridades eclesiásticas começam a publicar, dar suas opiniões, se manifestam publicamente reprovando a atitude de Jesus. Como pode o rabino e mestre Jesus se assentar para comer com pessoas dessa estirpe? Qual foi a resposta de Jesus? Os sãos não precisam de médico e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Gente, Jesus se reuniu com gente ímpia para celebrar a vida nova que Levi ia ter junto com ele agora. E Levi estava abandonando tudo. Levi estava celebrando o quê? Seu desemprego. Seu desemprego, perdeu o emprego, perdeu as contas. Vai embora. Agora, como é que a pessoa pergunta, e aí você vai viver do quê? Não sei. Ele não sabia, ele não tinha resposta pronta. Eu falei, eu estou seguindo o mestre. Ele vai me orientar. Gente, confiança total, entrega total. E ele chama todo mundo para celebrar. Ele já começa com uma atitude interessante, ele vai chamar o quê? Os amigos dele. A gente que ele dividiu o despojo, né, no final do ano. E ele chama esse pessoal para celebrar. Fala, gente, a partir de agora eu sou de Jesus. Larguei daquela vida. Eu vivia deprimido, infeliz, ganhava muito dinheiro, mas a minha vida não tinha sentido, era vazia. Era uma coisa horrível. A minha consciência, ela era triturada constantemente das coisas erradas que eu fazia, da mentira que eu vivia, das coisas que aconteciam comigo. Eu estou me libertando de tudo isso, uma vida nova com Jesus, uma nova perspectiva. Ele poderia dizer, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E Jesus estava ali celebrando. É missão nossa também, gente. Ir até as pessoas ímpias, no mundo ímpio, que vivem distante de Deus, porque, gente, não vou evangelizar dentro da igreja. Também que deveria também, porque tem muita gente da igreja que crê da boca, mas o coração. Mas era lá, fazendo diferença na vida das pessoas, chamando as pessoas, e depois celebrando com eles, sentado à mesa. Jesus estava na mesa sentada, mesa de centro ali, ó, com um monte de gente em volta, tudo acontecendo, ministério da celebração. E por fim, gente, quando Jesus é questionado pelos religiosos, eu acabei de ler aqui, o que é que está acontecendo? Onde você está? O que você está fazendo? Jesus, ele confirma, é isso mesmo, a missão agora é essa. Então eu posso chamar do ministério da confirmação. Os fariseus, os escribas, murmuravam contra os discípulos. Interessante, não murmuravam contra Jesus, contra os discípulos, né? Porque é assim, né? Sabe que assim acontece, né? As pessoas não querem dizer nada para o pastor, vai dizer para quem?
Vai lá para um presbítero, para um diácono, vai para a família, vai para a esposa do pastor. Tem muita gente que não tem coragem de falar besteira para mim, vai falar para a família do pastor, né? Quem vai falar para mim? Quem sabe que vai ouvir. Então, não foram falar para Jesus, foram lá para quem estava lá. Percebe? Foram para os discípulos. Falaram assim, mas o seu mestre, olha lá. Olha o que ele está fazendo. Percebe? A coisa maligna, né? Respondeu Jesus, os sãos não precisam de médico e os doentes. Os discípulos não responderam. Jesus percebeu o que estava acontecendo. Ele se levantou da mesa dele. Provavelmente tinha uns discípulos ali perto, cercado de gente. Jesus chegou para eles e falou assim, ó, para tudo aqui, ó. Eu vou falar para vocês. Estou confirmando, daqui para diante é assim. Os sãos não precisam de médicos e os doentes. Eu não vim buscar pecadores. É justo, mas pecadores é o arrependimento. De agora para diante é assim, estou confirmando. Essa é a missão da igreja. Essa é a missão dos discípulos. Aproximar das pessoas. Trazer esperança, uma nova oportunidade, um novo na vida das pessoas. Quando as pessoas se entregam a isso, é tempo de celebração. Celebrar com aquelas pessoas e com as pessoas que convivem com aquele novo discípulo. Pessoas ímpias. Eu estava lá celebrando com os ímpios a vida de Levi. Do que ia acontecer dali para frente, numa festa pagã. E escandaliza a gente hoje isso, né, gente? E nós, gente? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Há quanto tempo que você não participa de uma festa ímpia pagã? Espera aí. Não ir lá para encher a cara, fazer um monte de piada suja e fazer tudo errado, não. Para fazer diferença, para ser luz nas trevas, é óbvio. Jesus não estava ali fazendo um social legal, entendeu? Jesus sentava na mesa, conversava, atualizado. Jesus é uma pessoa atualizada. Lia o jornal, sabia tudo que está acontecendo. Pode ver, toda vez que perguntava para Jesus, aquela torre que caiu, Jesus já sabia muito bem da torre. Não, foi assim, assim, assim. Uma pessoa plugada no mundo, sabia o que está acontecendo, conhecia a linguagem das pessoas, tinha a palavra pronta ali na hora, salgada, com sabedoria. Jesus era uma pessoa que os ímpios admiravam. Eu creio que Deus quer isso de nós. Deus quer que nós não sejamos taxados por ignorantes, tapados, entendeu? Bitolados, isolados, fanáticos. Isso não é não. Isso, eu sei que tem gente que é assim. Aí paciência, morra assim, não vou fazer. Mas Deus não quer isso da gente, não. Jesus era admirado. Ele conversava assim com um ímpio, com um pagão, e o cara esclarecido. Esse daí eu gostei desse Jesus aí. Ele fazia diferença na vida das pessoas, ele era interessante. Ele tinha muita coisa para contar. Gente, nós temos muita coisa para contar. Nós somos pessoas que conhecemos a palavra de Deus. Nós conhecemos o Criador do universo. Isso aqui não tem assunto? Nós deveríamos ser pessoas muito interessantes, sim. O mundo deveria olhar e falar assim, eu quero conhecer a Dona Maria Pires. Ela é uma pessoa diferente. Né, Dona Maria? Eu quero conhecer o jovem tal. Ele é um jovem diferente. Você conversa com ele, é um cara esclarecido, é um cara que tem postura, é diferente. E se aproxima das pessoas, e tem o que falar, e tem conteúdo, e conversa, senta na mesa, entendeu? Celebra a vida. Jesus era uma pessoa diferente. Ele estava sempre em festa. Bom, Jesus, ele era, para os religiosos fanáticos da época, ele era considerado o quê? Beberrão e amigo de publicanos e pecadores. Era uma característica de Jesus. Ele não enchia a cara, mas era alguém que estava tendo vida social, se assentava com pessoas publicanas e pecadoras, e ele era chamado de beberrão e amigo. A fama de Jesus. Sabia que a fama de Jesus era essa? A gente pensa que a fama de Jesus, um homem santo, que vivia na montanha isolado de todos. Vou morar. Não. A fama de Jesus era um cara que vivia nas festas, conversava com todo mundo, tomava um vinho, celebrava a vida, ia lá na coletoria, conversava com um pecador, chamava ele. Era um homenageado numa festa ímpia pagã, ele aceitava a homenagem. E agora quem está dando um discípulo dele? No meio de um monte de publicano. E a fama dele? Beberrão. É um beberrão. Era assim. Jesus andava na rua, lá o beberrão lá. Vocês pensam que Jesus tinha fama de ser um homem assim? Não tinha. A fama de Jesus era a pior possível. Por quê? Ele é alguém
que estava no mundo, cumprindo a missão do Pai. Ele tinha que dar satisfação para o Pai. E Ele ora para que nós continuemos. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Pronto. Agora vai vir, final de semana que vem, vai vir um pai, pastor, depois você pregou? Meu filho já foi para a danceteria, encheu a cara, a vida social está lá, ó. Entendeu? Varou a noite na night, entendeu? Não, filho, vai devagar. Jesus era a luz nas trevas. Entendeu? Você vai acender uma lanterna no meio-dia do sol? Não! Ele era alguém que convivia com pessoas ímpias, mas ele era diferente. Essa que é a diferença. Você jovem, você convive lá na faculdade com gente complicada, gente que você sabe que vai terminar a aula ali, vai fumar uma maconha, um baseado, entendeu? Você sabe que a menina ali é um negócio, entendeu? É um negócio, pode ser muito negócio, né? É um negócio complicado. É uma rodada que sabonete de rodoviária, já viu falar de sabonete de rodoviária? Então, mas é essa gente que... A gente vai com medo para a faculdade, com medo de Jesus, me guarda desse negócio aqui, eu não posso. Você tem que chegar junto, falar de igual para igual e mostrar a diferença. É, jovem. Lá na faculdade, é lá que Deus colocou, sim. Gente no meio de maconheiro, Deus colocou no meio de maconheiro para você ser luz lá e testemunhar o evangelho. Aí, meu irmão, testemunhar. Eu vejo, as igrejas hoje é uma briga, quer testemunhar aqui dentro. Quer contar testemunho, vai lá fora, rapaz. A turma quer contar testemunho aqui dentro da igreja, quer contar as experiências. Conta lá fora. Vai contar para aquele jovem maconheiro que está lá na faculdade, vai contar para aquela menina lá que é rodada em mais sabonete rodoviária. Essas pessoas, são essas pessoas que precisam ouvir o seu testemunho de vida. O que Deus fez na sua vida? Levi tinha coisa para contar. A partir de agora, eu estou seguindo o mestre. Estou dando um banquete aqui para contar para todo mundo. Ele assumiu publicamente o compromisso de Jesus. Ele não era um agente secreto, não, porque tem muita gente que quer seguir Jesus como um agente secreto. Eu sei disso, quando me converti, eu era um adolescente, morri de vergonha. Era complicado o negócio, entendeu? Então, a minha Bíblia era aquela de Gideões, sabe, pequenininha? Eu punho no bolso assim, enfiava lá dentro do bolso assim, entendeu? Porque eu ia sair na porta da minha casa, a moçada lá. Ele me vê com a Bíblia, hoje não, né? Mas na época, me dava uma Bíblia de Genebra, eu falei, Bíblia bonita, para colocar lá em cima da TV, lá, do balcão. Lá. Você com uma Bíblia de Genebra desse tamanho na rua, debaixo do braço? Vamos chamar de crentão quadrado. E eu era um agente secreto no início, tinha uma vergonha, sabe? E devagar, a pessoa falava, você está virando crente? Não, eu estou indo na igreja, estou lá visitando. Bíblia de Gideões no bolso. Para com isso, filho. Você não é agente secreto de Jesus, não. Levi na hora, fez um banquete, chamou todo mundo. Aqui do diante eu pertenço a Jesus. Era um homem de atitude, não é de palavra, de atitude, de atitude. Marcou aquela cidade, todo mundo na cidade ficou sabendo o que aconteceu na vida desse homem. Estava dando testemunho, a missão está sendo feita, se aproximou das pessoas, contou a verdade, o que está acontecendo na vida dele. Você acha que ele não deu um testemunho, gente? O texto não vai contar tudo. Você acha que as pessoas não sabiam por que eles estavam lá? Eles estavam lá porque Levi ia homenagear o seu mestre, Jesus. Jesus se tornou alguém importante na vida de Levi e ele queria que todo mundo soubesse isso. Gente, é isso aí. É isso aí que Deus quer que você faça. Aproximação, gente. Primeira coisa. Ficar dentro da igreja dando testemunho. Perdendo tempo aqui. Com esse testemunho na Bíblia mais bonito que o seu, que o meu. Não precisa disso. Lá fora. Aproximação. Segundo, celebração. Jesus celebrava a vida. Tinha muita coisa boa para celebrar. Ele se aproximava das pessoas. Ele tinha uma vida social intensa. Né? Aproveitava todas as oportunidades. E quando ele era questionado, ele tinha a palavra certa. Confirmação. É isso mesmo. Os sãos não precisam de médico. Eu não vim buscar justo, mas pecadores de arrependimento. Ele tinha a palavra certa. Ele tinha atitude. Ele tinha vida. E ele tinha a palavra certa. É isso. Eu estou aqui cumprindo a missão do Pai. Gente, a nossa penúltima mensagem. Domingo que vem a gente encerra. A última mensagem que nós vamos pregar domingo que vem. A transformação da cidade. A missão nós fechamos hoje. Deus quer que nós nos aproximemos. Celebremos a vida com as pessoas. E sejamos prontos, com a palavra pronta, com
usados por Deus como instrumento para fazer diferença realmente na vida das pessoas. Eu não sei o que você está vivendo, as pessoas se aproximam de você. Eu quero dizer para você uma coisa. Deus quer usar a sua vida. Não fuja das oportunidades. Você não pode perder as oportunidades. A Bíblia fala, aproveitando cada oportunidade. Paulo se fazia grego com os gregos para ganhar os gregos. Se fazia judeu com os judeus para ganhar os judeus. Ele fazia de tudo com todos para que o evangelho chegasse nas pessoas. Essas pessoas no passado, gente, eles entravam mesmo, eles iam, eles eram agressivos. Eles eram agressivos. Jesus ia lá na coletoria, ia na festa, dava testemunho, não perdia uma oportunidade. Ele via um burburinho lá, ele já ia, o que está acontecendo aí? Plugado. Eu creio que Ele quer que a gente faça isso. Sair das quatro paredes. Se aproximar das pessoas e mostrar o que nós temos. Nós temos muita coisa boa para mostrar, gente. As pessoas estão vazias, sem sentido, uma vida oca. Nós temos um tesouro, gente, que precisa ser apresentado. O Evangelho, o reino de Deus, esperança. E nós devemos apresentar isso para as pessoas. Eu quero que você ore comigo. Ore por aquelas pessoas que você convive lá na sociedade. Mais uma vez. Temos feito isso todos os domingos. Eu quero que você ore comigo e pense em algumas pessoas que você tem até convivido, mas você ainda não se aproximou. Aproximar mesmo assim, propositadamente. Pense em alguém que você ainda não se aproximou. Alguém que você quer chegar e falar e compartilhar e testemunhar o que Deus tem feito na sua vida. Vamos orar por essa pessoa junto. Tá? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Ó Pai querido, nós rogamos a Tua misericórdia para a nossa vida, Senhor, mas para que ela seja uma vida útil no Teu reino. O Senhor conhece, Senhor, as nossas necessidades. O Senhor sabe, Senhor, que tem, ó Deus, passado no coração de cada um aqui, Senhor, as nossas crises, nossas lutas pessoais, familiares, comunitárias, Senhor. Mas eu te peço, ó Pai bendito, que o Senhor use a nossa vida, Senhor, para que ela seja relevante. Como foi a vida do Senhor Jesus, que se aproximava das pessoas com conteúdo, Senhor. Era alguém que tinha muitas coisas para falar, para testemunhar, para compartilhar, Senhor. Fazia diferença na vida das pessoas, transformava a vida das pessoas, ó Pai. Nós queríamos pedir, ó Deus, que a nossa vida não seja uma vida irrelevante, vazia, sem sentido, Senhor. Que possamos, ó Deus, nos aproximar daquelas pessoas que estão ali no nosso convívio, Senhor, mas estamos longe, distantes. Possamos levar essa mensagem de esperança, possamos ser usados como instrumentos, Senhor. Quem sabe lá na faculdade, esses jovens, ó Deus, que estão inseridos lá, porque o Senhor tem um propósito. Usa a vida desses jovens, Senhor. Na escola, ó Pai. O convívio diário, semana inteira, Senhor, com pessoas que não te conhecem. Quem sabe, ó Deus, é lá no ambiente de trabalho, nós temos pessoas ali, Senhor, que estão vazias, com a vida sem sentido, precisando de uma palavra de esperança, de uma palavra de conforto. Eu peço a Tua misericórdia, Senhor, para com essas vidas, e que o Senhor nos use para nos aproximar dessas pessoas, Senhor. Tenha misericórdia de nós, para que a nossa vida não passe, ó Deus, por aqui, sem ser, Deus, de nenhuma relevância, ó Pai, para o Teu reino, inútil. Usa, Pai, e abençoa o Teu povo. Use cada um aqui, Senhor, onde está inserido, lá em casa, no trabalho, nos vizinhos, no bairro, no condomínio. Que o Senhor use realmente a nossa vida, Senhor, que possamos cumprir essa missão de verdade, ó Pai. Testemunhar o Teu nome e ser usado como instrumento nas Tuas mãos, é o que eu te peço, Senhor. Que essa igreja, ó Pai, entenda essa missão e não se acomode, Senhor. Está tão confortável aqui nós cantarmos as nossas músicas, participarmos das nossas festas, ó Deus, entre nós, mas isso não tem nada a ver, Senhor, com o nosso chamado, com a missão que o Senhor nos deu, com o propósito da igreja, com a visão que o Senhor tem, ó Pai, para cada um de nós.
Pedimos a tua bênção, a tua direção, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém, Senhor.